Olá, meu nome é Paulo Mendes. Desde já, vou deixar claro que não vou citar o local onde moro, nem onde aconteceu o fato, visto que quando aconteceu, de ouvir aquela besta e tentamos contar para as outras pessoas, todo mundo nos taxaram de loucos e riram de nós. Por esse motivo, não quero que de forma alguma esse vídeo chegue até as pessoas que me conhecem. O ano era de 1996. Eu moro em uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes. Sempre morei aqui, desde criancinha. Naquela época, eu tinha 35 anos de idade. Eu ficava muito em boteco, copo sujo, bebendo e fumando com alguns outros cachaceiros. Mas eu ia mais nesse boteco porque tinha um amigo que também frequentava junto comigo. Esse amigo era meu vizinho, que morava a cerca de uns 20 metros da minha casa. O nome dele era Kleber. Houve um sábado que estava o Kleber e eu bebendo nesse bar. Era no sábado à tarde. De repente, chega lá no bar um amigo de infância do Kleber, que logo estranhou muito, pois esse amigo morava muito longe, morava em uma fazenda, a mais ou menos 70 quilômetros da nossa cidade. O Kleber perguntou o que ele estava fazendo ali e como ele o achou. E ele disse que teve que ir até a nossa cidade para resolver um problema e que aproveitou para passar na casa dele. E o pai dele disse que ele estava no bar. Ele chegou lá e começou a prosear com a gente, porém não quis beber, pois ia dirigir de volta para a fazenda. O Kleber nos apresentou. O nome dele era Matheus, que também tinha mais ou menos a nossa idade, entre 30 a 35 anos. Conversa vai, conversa vem. O Matheus nos chamou para ir até a fazenda dele naquele final de semana. Como aquilo já era um sábado por volta das 4 horas da tarde, não animamos, pois ia ter pouco tempo para aproveitar lá. Geralmente, quando uma pessoa convida a outra que está perto sem conhecê-la, a convida apenas por educação. Mas eu senti que o Matheus ali estava fazendo muita questão que eu fosse também. Ele parecia ter gostado da minha conversa. Combinamos então que iríamos no próximo final de semana, na sexta-feira. Passado mais algum tempo, o Matheus se despediu e foi embora para a fazenda, ficando combinado de irmos para lá no próximo final de semana. A semana seguinte passou, até que a sexta-feira chegou. O Kleber e eu conseguimos combinar com nossos chefes de onde trabalhávamos de poder sair às 4 horas da tarde naquela sexta-feira. Já havíamos deixado as malas prontas e só precisaríamos mesmo sair do trabalho, tomar um banho e partir em direção à fazenda. Naquela época, o Kleber tinha um Passat. Rapidamente nos aprontamos, entramos no carro e partimos em direção à fazenda. Da nossa cidade até a cidade em que a fazenda ficava, eram mais ou menos 70 quilômetros. Depois tínhamos que andar cerca de mais 15 quilômetros de estrada de terra. Conseguimos chegar com tudo correndo bem. Chegamos na fazenda por volta das 7 horas da noite. Quando chegamos, o pai do Matheus, que todos chamavam de Zé, estava na varanda deitado em uma rede. E ficamos um bom tempo lá conversando. Conversa vai, conversa vem. Eles entraram em um assunto de um tal de lobisomem que andava pela região durante as noites e que muitos o já teria visto. O Kleber e eu, é claro, começamos a rir. O Zé também começou a rir, mas deu uma risada sarcástica, querendo dizer que iríamos até chorar se por acaso acontecesse de vermos o bicho. Algum tempo depois, fomos para dentro da casa colocar nossas coisas no quarto onde iríamos dormir. O Matheus tinha um amigo que morava em um sítio. Morava perto da sede da fazenda dele, cerca de uns 2 quilômetros. Ele disse que ele e os pais deles estavam fazendo um churrasco lá e nos chamou para ir até lá. Isso já devia ser umas 8h30 da noite. Sem perder muito tempo, fomos para lá. Quando chegamos, estava o amigo do Matheus, os pais deles e alguns outros vizinhos. Chegamos, o Matheus nos apresentou e nós juntamos todos lá para beber cerveja e comer carne e jogar conversa fora. A noite foi passando, até que percebemos que já estava passando de meia-noite e a lua estava cheia.
As pessoas que estavam ali começaram a se dispersar para suas casas. E ficamos somente eu, o Kleber e o Matheus lá na casa do amigo dele. Até os pais dele já tinham ido dormir. Cerca de uns 70 metros da casa havia uma lagoa. A varanda da casa ficava no alto, como se fosse um segundo andar, e de lá dava para ver a lagoa. Dado certo momento, o Matheus estava de pé, quando do nada ele disse: "Alá, alá!" Todos nós olhamos para ele, e o amigo dele, que era o dono da casa onde estávamos, já perguntou: que foi? É o lobisomem?" E o Matheus respondeu: É. Rapidamente o amigo dele se levantou e desligou o rádio e apagou as luzes. E todos nós ficamos ali, olhando para a lagoa também. Em certo momento, nossa visão, sendo ajudada pela luz da lua, conseguimos ver uma criatura se movendo bem à margem da lagoa. Não dava para ver direito do que se tratava, mas dava para ver que era uma criatura negra de pé se movendo. O Kleber e eu não podíamos acreditar naquilo. Então o amigo do Matheus sussurrou: "Vocês ficam de olho, se ele vier para cá a gente entra para dentro." Nós não conseguimos parar de olhar para aquela criatura. Era algo realmente espantoso. Então o amigo do Matheus disse: "Melhor a gente entrar, senão esse bicho vai acabar vindo para cá." Entramos para dentro da casa e ficamos lá cerca de uns 30 minutos. A nossa sorte é que o nosso carro estava bem rente à varanda, então decidimos sair de fininho. Entramos no carro e voltamos para a fazenda do Matheus. Chegando lá, os pais dele já estavam dormindo, mas quando amanheceu, contamos tudo pro seu Zé, e ele disse: "Eu falei, o bicho aparece mesmo." O Kleber e eu ficamos totalmente abismados. Aquela região realmente havia avistamento de lobisomem. Naquele sábado, quando anoiteceu, por volta de 7 horas da noite, resolvemos ir até uma fazenda de um outro amigo do Matheus. O vizinho do Matheus, que tínhamos ido lá na noite anterior, também iria. Entramos no Passat e passamos no sítio para pegá-lo. Quando chegamos na fazenda, lá também estava tendo um churrasco. O Matheus e o vizinho dele, do sítio, que se chamava Vinícius, já eram de casa. E rapidamente o Kleber e eu também nos enturmamos com o povo ali. O que eu não esperava é que mais uma tensão estava prestes a acontecer. A turma estava de fora da casa, em mesas de bar. Dado certo momento, chegou um garoto de mais ou menos 10 anos, que saiu da casa. Então o dono da fazenda que estava ali com a gente perguntou para o garoto: "Ô Juninho, cadê o seu pai?" E o garoto respondeu: "Ele saiu para pescar à tarde e ainda não voltou." Nesse momento, o dono daquela fazenda se levantou e começou a entrar em desespero. E disse: "O Giovanni é burro, cara. Tá cansado de saber que aquele bicho anda por aí." Rapidamente ele chamou mais 2 caras que estavam ali na mesa, para ir atrás do tal Giovanni, que estava pescando. Como todos ali já estávamos bêbados, nós 4, eu, o Matheus, o Kleber e o Vinícius, resolvemos ir também. Eles pegaram algumas lanternas e saíram mato adentro, e nós 4 atrás deles. Alguns cachorros da fazenda também vieram atrás de nós. O dono da fazenda estava em pânico. Ele parecia ter certeza de que algo de errado havia acontecido com o Giovanni, pelo fato dele estar demorando. Em outras palavras, ele achava que o lobisomem estava jantando o Giovanni naquele exato momento. Depois de andarmos cerca de 1 quilômetro, mais ou menos, chegamos na tal lagoa em que o Giovanni deveria estar pescando. O dono da fazenda já foi logo gritando: "Nego, cadê você?" No mesmo momento, Giovanni acendeu uma lanterna e nos indicou aonde ele estava. Chegamos perto dele e o dono da fazenda disse: "Você tá ruim das ideias, ficar aqui sozinho com aquele trem rondando por aqui?" E o Giovanni, que era um homem de mais ou menos 50 anos, respondeu: "Ei, se ele aparecer aqui, olha o que tá esperando por ele." E mostrou uma garrocha. Então o dono da fazenda disse: "Não, sou, larga disso, bora lá curtir o churrasco." E ele respondeu: "Eu já estava indo, só estava arrumando as minhas coisas aqui." Nós todos voltamos para a fazenda. O Giovanni foi tomar banho e logo se juntou a nós na bebedeira. Com toda aquela animação, conversamos um pouco com ele.
e de como estávamos abismados em saber que tem um lobisomem rondando aquela região. E ele disse: já tem um tempo que muitas pessoas já viu aquele filho do demo por aqui. Já estamos até acostumados. Mais tarde, resolvemos ir embora. Entramos no Passat e voltamos para a fazenda do Mateus. Em todo o percurso, eu ia olhando para fora do carro, para todos os lados, para ver se via aquela besta andando por aí. Mas sem sucesso. A noite anterior, na lagoa do sítio do Vinícius, foi a única vez que iríamos ver aquela criatura. No domingo à tarde, o Kleber e eu arrumamos nossas coisas e voltamos para casa. Quando contamos para nossos familiares e conhecidos o que tinha acontecido, todos riram da nossa cara e ficaram perguntando se achavam mesmo que iriam acreditar naquela história. E ficaram um bom tempo zoando a gente com isso. Sempre que queriam fazer piada com a gente, usavam a história do lobisomem para rirem. O Kleber e eu desistimos de tentar convencer qualquer um que aquela história era verdadeira. Apesar de termos visto aquela criatura somente de longe, temos certeza que aquilo era um lobisomem e colocava um tremendo terror a todos naquela região. Boa noite.